tarde. Durante a tarde, amigos da família de Sherlan Dória, de 18 anos, estiveram no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro da Pituba, para prestar depoimento. Todos ainda estão assustados com o crime. Tocou a comunidade toda. Até hoje estão sem saber. Até hoje estão sem saber o porquê veio acontecer isso. O pai dele era um pobre de Cristo, o pai dele era uma pessoa querida no bairro, todo mundo gostava, entendeu? Ele fazia de tudo pelos vizinhos, fazia de tudo pelos amigos dele, era uma pessoa que não era de confusão, não era de estar envolvendo ninguém em problema, era uma pessoa decente, muito decente mesmo. Para mim foi uma surpresa isso que ele fez, que eu não vi motivo nenhum, assim, aparentemente. Mas o pai até se dava bem, se brigava lá dentro de casa, que ninguém sabia, né? Não estava lá para ver. Mas aparentemente eles eram ótimos. Ele agiu dessa maneira, sozinho, assim, espontaneamente, alguma coisa aconteceu, né? Na mente dele. Normal ele não estava. Porque eu vi na hora que pegaram ele, na hora que ele se entregou, eu vi tudo. Como é que foi? E ele estava muito pálido, muito abatido, não encarava ninguém. O crime aconteceu no último dia 21, no bairro de Vila Canária. Sherlan matou o próprio pai, Edenildo Santos Andrade, enquanto ele dormia dentro de casa. Foram 19 facadas. O jovem ainda golpeou a mãe com um garfo no pescoço e ela só conseguiu se salvar com a ajuda dos vizinhos. Na ocasião, o acusado disse que teve alucinações antes de cometer o assassinato. Sherlan foi preso em flagrante e vai responder por homicídio e tentativa de homicídio. Ele segue custodiado no complexo policial da Baixa do Fiscal. Em depoimento, o jovem afirmou ter um bom relacionamento com a família e que matou o pai depois de consumir uma grande quantidade de drogas. Os constantes engarrafamentos causados pelo estado precário do asfalto na rua Nilo Peçanha, na Cidade Baixa, têm data para acabar. Pelo menos é o que os moradores esperam para daqui a 30 dias, com o fim das obras de recuperação da pista. A reforma começou neste fim de semana em 3 etapas. Até a conclusão dos trabalhos, a rua, importante ligação entre o bairro da Calçada e o Largo do Tanque, permanece interditada. Os buracos estão por toda parte, quase sempre tomados pela água e esgoto. Dificuldade para caminhar, passar de moto ou mesmo de carro. O carro quebra toda hora, o custo é muito alto, nota 0 para isso aqui. Nem mesmo um ônibus resiste à falta de estrutura na via, problema antigo no local. A insatisfação dos moradores da rua Nilo Peçanha está estampada até na frente das casas. Mas pode acabar em 30 dias. Esse é o prazo para o fim das obras de recuperação da pista, iniciadas neste fim de semana. A primeira etapa é essa etapa aqui na Nilo Peçanha, uma extensão onde nós vamos fazer a retirada do asfalto, colocar um dreno de brita, drenar essas águas e uma capa asfáltica nova. A segunda etapa, nós estamos limpando todo o canal da Nilo Peçanha, o canal da Suburbana, como a terceira etapa, numa extensão total de 1.600 metros, conduzindo as águas dessa região em direção à Baía de Tanheiros. Durante esse período, a rua permanece interditada, com acesso restrito. Folhetos com orientações sobre as mudanças no trânsito estão sendo distribuídos na região. Essa rua aqui, paralela à Nilo Peçanha, que se chama Luiz Maria, que é chamado Baixa do Fiscal, todo o trânsito está sendo jogado por lá e as pessoas estão circulando nessa direção. Para os moradores e comerciantes da região, apesar dos transtornos causados pela obra, vale a pena esperar. Aí vai ser bom pra gente, né? A gente sempre passa aqui e vai beneficiar muito aí pra gente. Esta moradora está na expectativa e espera que a rua Nilo Peçanha fique bem diferente. Melhor, muito lindo, né? Todo mundo passando numa boa, os carros, acabar o engarrafamento. Salvador é a capital brasileira com mais pessoas por metro quadrado. E muita gente reunida em um mesmo espaço pode trazer consequências perigosas. Aqui o número de construções irregulares chega a 70%, um verdadeiro risco para muitas famílias. São casas e mais casas, uma em cima da outra. Essa aproveitou as paredes dos vizinhos e só colocou o telhado. Estamos em Perovais, periferia de Salvador. O bairro com a maior concentração de gente, na cidade com o metro quadrado mais habitado do país. Na capital baiana, são quase 9.000 pessoas por quilômetro quadrado. Em segundo lugar, vem Fortaleza, beirando os 8.000. E em terceiro, São Paulo. Aqui nessa rua, a gente pode ver bem como cada pedacinho tem que ser aproveitado. Essa área tem mais ou menos 40 metros quadrados. E
Tem 1, 2, 3, 4, 5 casas. Sendo que essa daqui, olha, já começou a crescer para cima. A Casa dos Fundos é de Ariane. Aqui vivem 12 pessoas em 2 quartos pequenos. Tem jeito. A gente fica aqui ou vai para rua. Da janela dá para ver o vizinho fazendo reforma, porque mesmo sem espaço, tem sempre alguém construindo. Na esquina encontramos seu Aurelino, pedreiro. Ele é responsável por várias obras. Mas não tem engenheiro? Engenheiro, coisa nenhuma. Engenheiro sou eu mesmo. É aquele lá de cima, depois eu. Não à toa, de cada 10 casas construídas, 7 são irregulares. E a pessoa às vezes economiza no cimento e não consegue garantir a resistência necessária para ela se autossustentar. A própria casa pode ruir sobre as pessoas que estão morando na casa. A vida no lugar ainda é puro improviso e risco. A árvore caiu em cima dos fios, praticamente em cima das casas, e ninguém dá um jeito. E assim, Salvador cresce. Um risco, né? Não é à toa que a gente mostra tantos casos aqui de acidentes envolvendo casarões, casas, enfim. Fonte de vida e saúde, o sol também pode causar manchas, rugas e até o câncer de pele. Mas o que fazer para corrigir e reparar os males causados pela exposição excessiva aos raios de sol? Confira agora o que existe de mais moderno para tratar essas doenças. Durante o verão de Salvador, as praias ficam assim, lotadas. E não é para menos. A temperatura ficou acima dos 30 graus. Flávia abusou tanto que sentiu na pele as consequências de não ter se protegido do sol. No calor de Salvador, você acaba indo muito à praia e aí o resultado nem sempre são agradáveis, como são no caso das manchas, né? Débora só começou a ter o hábito de usar o protetor solar depois que as manchas começaram a aparecer. Não usava, agora eu estou passando a usar, né? O verão chegando aí, a gente tem que se proteger dos raios, né? Ultravioleta. As consequências foram marquinhas, né? Agora vou me cuidar, né? Então, é o dermatologista. E o problema não é só dos baianos. 60% dos brasileiros têm algum tipo de mancha na pele. Os dados são da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Essas fotos são de pacientes vítimas dos danos causados pelo sol. Além das manchas, as pequenas rugas aparecem antes da hora. Durante o verão, nós temos a intensidade das radiações solares são bem mais acentuadas e as consequências são principalmente o que nós chamamos de fotoenvelhecimento, quer dizer, o envelhecimento provocado pelo sol. O sol é o maior envelhecedor externo da pele humana. Então, ainda como consequência do sol, né, nós podemos ter também o câncer de pele. Então, é muito comum o câncer de pele em cidades como nossa Salvador, por exemplo, devido a essa intensidade das radiações solares. Os tratamentos feitos a laser podem corrigir e reparar. E olha só como ficou a pele de quem buscou ajuda da tecnologia. Essas tecnologias, esses lasers, eles são capazes, por exemplo, de corrigir as manchas escuras, as manchas superficiais e profundas, e também existem lasers hoje que corrigem as rugas das mais superficiais às mais profundas. Para se ter uma ideia, hoje tem laser com a tecnologia de CO2 fracionado, que eles são capazes de corrigir as rugas mais profundas com uma única sessão. Então, com o mesmo laser, você pode corrigir, você pode tratar as rugas superficiais e profundas, as manchas e a flacidez da pele, fazendo uma única aplicação. Para quem não tem dinheiro, a dica é recorrer aos cremes. Existem tratamentos que são tratamentos mais, digamos assim, bem mais acessíveis, como, por exemplo, utilizar durante o dia um creme com protetor solar e com hidratante. E, durante a noite, utilizar um creme que tenha ácido, né, na formulação, principalmente o ácido retinóico, né, creme que tenha ácido, acompanhado de hidratante, né, e acompanhado também de vitamina C e substâncias clareadoras. No próximo bloco, o estudante invade a sala de aula de uma escola municipal de Salvador e ataca uma colega a facadas. O motivo? Você fica sabendo em instantes. E tem mais. Homem morre vítima de saidinha bancária em Salvador.
E ainda, ladrão acaba preso após ser flagrado por câmeras de segurança furtando uma loja em Camaçari. Na casa dele, a polícia encontrou várias mercadorias roubadas. A gente volta já.